bem-vindo a mais uma aula da Escolinha Pitágoras. Hoje nós vamos falar sobre multiplicação de polinômio. Especificamente, multiplicar um monômio por um polinômio. Então fique atento à aula, não perca nenhum momento e nós vamos descomplicar isso se caso esteja complicado. Então, vamos aprender a multiplicar um monômio por um polinômio e você vai ver que é a coisa mais simples do mundo. Então, vamos estudar. Lembrando que se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever, curtir o vídeo para você não esquecer. E vamos agora trabalhar essa questão. Imagine o seguinte, de que maneira nós podemos representar a área dessa figura? Lembrando que a área dessa figura, eu estou me referindo a uma figura só, porém, ela está aqui separada pela parte 1 e pela parte 2. Porém, não deixa de ser base, que é essa parte aqui, ó, isso é a base e isto é a altura. Até porque nós sabemos que a área de um retângulo é dada por base vezes altura. Então, se eu estou perguntando de que maneira podemos representar a área desta figura, é de que maneira eu posso representar essa parte pintada, que você está vendo aqui, ó, rasuradazinha. Então, vai utilizar essa fórmula. Logo, nós sabemos que a base é tudo isso aqui, ó. E isso é a base do nosso retângulo. Então, nós temos a base. E isto é a altura dele. Logo, como está paralelo, essa altura também é x, porque desse lado tem x. E nós temos aqui a base. Vamos aqui armar, então. Então, a área seria a base, que é 2x, certo? Mais o y, vamos colocar entre parênteses, vezes a altura, que a altura é x. Então, você tem essa conta simples, ó. A base 2x, que é esse tamanho, mais o y, que é esse outro tamanho, multiplicado pela altura, que é o valor de x. Quando você fizer a multiplicação deste monômio por este polinômio, então você vai ter a área expressa dessa figura geométrica. Vamos então fazer essa multiplicação e você vai notar que ela é bem simples. Muito bem. O que é que você vai fazer aqui agora? Simples. Você vai multiplicar esse x por este termo e o x também por este termo. Vamos então fazer? Lembrando que como você está multiplicando o x de fora por cada termo desse polinômio que está dentro do parênteses, você vai ter que lembrar das propriedades de multiplicação de monômio. Se você tiver dúvida entre elas ainda, é interessante que você procure na nossa playlist do nosso canal a aula de multiplicação de monômio, para que você possa entender de forma tranquila isso daqui. Mas não vai dar trabalho não. Olha que interessante. A área então vai ser o quê? X vezes 2x. Você vai lembrar muito bem que aqui tem o coeficiente 1, que não precisa aparecer. Então, 1x vezes 2x vai ser 2x ao quadrado. Professor, por que ao quadrado? Porque você está multiplicando x vezes outro x. Então, as bases são iguais. Em multiplicação, quando você tem bases iguais, você repete a base e soma os expoentes. Lembre que aqui tem o expoente 1 e aqui também tem o expoente 1, que também não precisa aparecer. Logo, x vezes 2x é 2x ao quadrado, ok? E, sinalzinho de mais, x vezes y. Ora, x vezes y, duas letras diferentes se multiplicando, xy. E pronto. Quer dizer que é só isso, professor? A multiplicação de um polinômio por um monômio se resume nisto? A dificuldade que você estava tendo era simplória. Você vê que é algo bem tranquilo de resolver, não deu trabalho, está aqui expresso a área dessa figura geométrica. Acabou a dor de cabeça. Você pode estar se perguntando como é que algo é tão simples desse jeito. Ora, quando você vai fazer a multiplicação de um número, você não faz a armação da conta, multiplica e tudo mais? A mesma coisa aconteceu aqui. Eu multipliquei x por 2x mais y. Eu só fiz isso, ó, x, certo? Que está sendo, vou colocar outro x de outra cor para não confundir, certo? X está multiplicando 2x mais y.
Simplesmente isso, ó. Você faz a conta como se fosse lá no seu quarto, quinto, sexto ano. Ó. Armou a continha, vai dar certo, ó. Quanto é x vezes y? Opa, xy, sinalzinho de mais. Quanto é x vezes 2x? É 2x ao quadrado. Viu aí? Tranquilo, né? Isso é uma multiplicação de um monômio por um polinômio. Então, nós podemos dizer a seguinte situação. A multiplicação de um monômio por um polinômio é feita multiplicando-se o monômio, certo? Ó, quem está lá fora, por cada termo do polinômio. Você viu aqui que eu multipliquei o x pelo primeiro termo desse polinômio, que é 2x, e multipliquei o x pelo segundo termo desse polinômio, que é o y. Então, a multiplicação de um monômio por um polinômio é só isso. A letrinha lá, que é um monômio, ou o termo, que é um monômio, vai multiplicar todos os termos do polinômio. Vamos para o próximo exemplo. Esse segundo exemplo, eu quis trazer ele porque eu achei ele bem interessante, para não falar assim, só passa exemplo fácil, quando vai para uma atividade é tudo difícil. A pergunta é, qual é a forma de simplificar, ou então qual é a forma mais simples de se escrever o polinômio 3x menos 2 mais x ao quadrado menos x, 2 menos x. Detalhe, aqui não aparece, mas quando você vê uma situação dessa com um número perto de um parêntese, ele está multiplicando todo mundo que está no parêntese. Não tenha dúvida disso, certo? Ele está multiplicando e esse aqui também está multiplicando. Não há obrigatoriedade de aparecer, certo? Se não aparecer, você vai saber que é uma multiplicação. Logo, nós vamos começar com essa multiplicação. Lembre-se, ele vai multiplicar esse e vai multiplicar também esse. E do mesmo modo que aqui tem a multiplicação, ele vai multiplicar também este e vai multiplicar também este. Só isso. Professor, e os demais elementos? Esse x ao quadrado, você não vai fazer nada com ele. Deixa ele no lugarzinho dele quieto. Nós vamos primeiro cuidar das multiplicações. Isso é regra básica de expressão, certo? De expressão numérica. Não é porque é uma expressão algébrica que nós não vamos aplicar as mesmas regras. Tem que aplicar as regras. Então, seguindo essas regras, vamos lá passo a passo e sem pressa. 3 vezes o x, é 3x. O sinal do 3 é positivo, então esse mais com esse menos continua menos. E 3 vezes 2 fica 6. Então você já resolveu isso aqui, 3x menos 6. O que é que você faz com mais x ao quadrado? Você não faz nada, você simplesmente repete o mais x ao quadrado. E agora, você vê aqui um sinalzinho de menos, não é isso? Esse sinal de menos pertence a esse x. Logo, esse menos com o mais que tem aqui, que você não pode esquecer, vai continuar menos. Mas x vezes 2 dá 2x. No caso, ficou menos 2x, porque é menos x vezes 2. E menos x vezes menos x, menos com menos é mais. E x vezes x, lembre da propriedade. O x está elevado a 1, multiplicando outro x elevado a 1. Então, fica x elevado a 1 mais 1, logo fica x ao quadrado ou x elevado a 2. É por isso que eu sempre falo que x vezes x é x ao quadrado. Pronto, foi o primeiro passo. Você já deu uma boa redução aqui no seu polinômio. Vamos organizar ele observando seus expoentes. Por exemplo, qual termo aqui tem um grau maior? São esses que tem x ao quadrado. Então, de forma para organizar, eu vou colocar esse x ao quadrado aqui, esse outro x ao quadrado também, somando, porque ele é positivo, positivo com positivo. Depois que eu coloquei o x ao quadrado, eu vou colocar o x, né? Eu vou colocar esse 3x que é positivo aqui, 3x. E o outro é menos 2x, que continua menos 2x. E ainda sobrou aqui o menos 6. Você coloca ele aqui. Pronto, eu só fiz organizar, certo? E vamos juntar os termos semelhantes. Veja que é uma construção. Esse curso de monômio, você tem que estar olhando também, o que é um termo semelhante? Eles aqui são termos semelhantes, são parecidos. Da mesma forma, esses dois aqui são termos semelhantes, porque eles dois têm x elevado a 1. E esse aqui que está sozinho, continua sozinho. Logo, a resposta fica, lembrando que aqui tem 1 e aqui também tem 1, 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado fica 2x ao quadrado. Mais e menos, sinais diferentes na adição e na subtração. Você subtrai e dá o sinal do maior.
Então o maior é 3, então fica só 3 menos 2, fica 1. A gente não vai colocar 1x, né? Você coloca simplesmente mais x, porque você subtém que aqui tem 1 já. E sobrou quem, professor? Sobrou menos 6, então ele fica aqui sozinho, menos 6. Pronto. Você conseguiu achar a forma mais simples de escrever esse polinômio. Essa é a forma mais simples dele. Tranquilo, né? É simplesmente isso. Se você vai multiplicar um monômio por um polinômio, é isso que você faz. Espero ter ajudado você. É uma aula simples e básica, mas que te ajudou bastante a entender essa questão de multiplicação de um monômio por um polinômio. Não perca a próxima aula. Vamos multiplicar polinômios por polinômios. Então, até mais. Tchau, tchau.